Agora, na sua Delmiro FM, Saúde Mental para Todos, com a psicóloga Carla Cavalcante. Saúde mental é fundamental, todos juntos vamos lá. E hoje vamos estar conversando sobre relacionamento abusivo, quando o homem é a vítima. O homem é a vítima, Carla, mesmo, ou quase não é a vítima? Bom dia para você. Mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Obrigada a todo mundo que nos acompanha aqui no Sertão. E eu comentei agora há pouco aqui no Instagram, psicóloga _ Carla Cavalcante, o seguinte, Wellington. Muitas vezes os homens, eles são vítima, mas eles não sabem que estão sendo vítima ou que estão sendo agredidos por suas parceiras. As parceiras muitas vezes não sabem, não reconhecem como agressoras, como abusivas. Então, eu tenho um encanto por esse tema, porque a partir do momento que a gente começa a ler, a estudar, a se autoanalisar, a se auto-observar, a gente consegue melhorar as nossas condutas e gerar um relacionamento mais saudável, tá? E quando temos um relacionamento mais saudável, é óbvio que o ambiente ele fica mais tranquilo, mais leve, as nossas experiências de vida compartilhada com quem está ao nosso redor, elas se tornam mais confortáveis, né? E aí, quando a gente fala sobre esse homem que ele é a vítima no relacionamento abusivo, eu preciso fazer um link com o que a gente discutiu a semana passada em relação à saúde, né, mental do homem. Por quê? O homem, ele não fala, ele não acessa sobre as suas emoções com a mesma velocidade que as mulheres, né? A gente já sabe, a gente já aprendeu que as mulheres, elas tendem a ter mais depressão que os homens, mas em compensação, os homens são os que mais tiram a própria vida. E muitas vezes, ao viver um relacionamento em que você não está feliz, que você não está em paz, você pensa em tirar a própria vida, acreditando que é dessa forma que você vai resolver os seus problemas, que é dessa maneira que você vai conseguir evitar um sofrimento maior, ou você não suporta mais viver a dor que você está vivendo. O relacionamento abusivo vai muito além de traições especificamente, tá? Vai muito mais além. Por quê? Tem sinais, tem situações, circunstâncias que elas são muito sutis. Imagine um copo vazio que dia a dia entra pingos e mais pingos de água. Chega um momento que esse copo ele fica tão cheio que ele transborda. E quando a gente espera esse transbordar, muitas vezes é no momento em que você vai para agressões físicas, onde você pode tirar a vida da sua parceira, ou a sua parceira tira a sua vida, ou você tira a vida da sua parceira e tira logo em seguida a sua própria vida. Entende, Wellington? Então, quando eu falo que eu tenho um encanto por esse tema, e eu gosto de falar sobre isso, para que cada um de nós, nas nossas experiências, a gente observe como nós estamos lidando com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos e automaticamente com a nossa saúde mental. Tudo bem? Então vamos lá. Os homens, eles sofrem bastante com os relacionamentos abusivos de forma silenciada, calados. Por quê? Não é um assunto que se fala na roda de amigos. Não é um assunto, não é um tema que se fala nas mídias. Pouco é comunicado, pouco é falado sobre o homem que vive a vítima abusiva. Automaticamente, aonde ele vai pedir ajuda? Como ele vai pedir ajuda? E é importante ressaltar que a lei brasileira, ela ainda está a passos lentos em relação à proteção do homem ao viver relacionamentos abusivos. Nós temos aí cada vez mais, né, mulheres denunciando, e tem que denunciar mesmo, tá, meninas? É importante que a denúncia aconteça, né? Muitas mulheres denunciando, já sendo amparadas pela lei, por profissionais, mas os homens, eles ainda estão muito prejudicados, porque a velocidade ela está diferente. E é uma reflexão importante para todos nós fazermos para a Lei Maria da Penha ter nascido, crescido e está aí, né, em evolução, e tem muito para crescer no nosso país, o que foi necessário acontecer? Tortura absurda, né? A Maria, ela foi
quase queimada viva. E ela sobreviveu, né? Então, assim, uma tortura muito gigante foi necessário para que a gente, mulheres, para que nós, mulheres, tivéssemos a Lei Maria da Penha em nosso favor. Então, para que aconteça uma velocidade ainda maior para as leis que protejam os homens, o que vai ser necessário acontecer? Isso é um dado para a gente pensar sobre isso, né? Então, assim, atenção, o poder público, vamos pensar sobre a saúde mental desse homem, sobre esse homem que ele é violentado dentro dos seus lares e são calados, né? Então, vamos lá para nossas reflexões de hoje, mais outras, né? É isso mesmo. Características da violência contra os homens no relacionamento. Prestem atenção no que eu trouxe para a gente ler juntos hoje. A violência física, ela não é o único tipo de agressão presente nos relacionamentos abusivos. Quando as pessoas pensam sobre esse assunto, o que vem à mente são as agressões especificamente faladas. Os tapas ou mostradas na pele, né? Os tapas, os chutes, os golpes, o uso de armas brancas, as bofetadas, o espancamento. Entretanto, existem inúmeras formas de agredir uma pessoa e desestabilizá-la emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Saber reconhecer os sinais de cada tipo de violência é essencial para identificar se você está ou não vivendo um relacionamento abusivo. Tem material aqui antigo no Instagram, né, Wellington? Muito material sobre relacionamento abusivo. Sim. Dá uma olhada aí no meu Instagram, psicóloga _ Carla Cavalcante. Não só no mês de junho do ano passado, mas no mês de junho desse ano eu também a gente falou bastante sobre relacionamentos abusivos. Então tem muita coisa aí para a gente ver e relembrar. As mulheres, elas tendem a recorrer a atos violentos que vão além do confronto físico. Como a força física da mulher, ela está abaixo, né, da força física masculina, os golpes acontecem geralmente quando o parceiro está dormindo. Olha, Wellington, eu escuto de clientes minhas, Carla, eu quase esfaqueei ele, cheguei a pegar a faca enquanto ele estava dormindo. Recentemente teve em Maceió um PM, sargento da PM, que foi morto pela sua companheira enquanto estava dormindo. Eu não sabia sobre isso, mas assim, é uma das maneiras em que elas encontram de vingar-se, enfim, através do sono. Então, assim, quando você pensa, não, isso não vai acontecer, você já vive um relacionamento que você não está feliz, mas você pensa, não, isso não vai acontecer comigo porque eu sou mais forte do que ela, eu sou maior, ela é pequenininha, ela é fraquinha, ela é magrinha. Não é bem assim. As mulheres, na maior parte das vezes, elas buscam agir com atos violentos enquanto o parceiro está indefeso. Imagine, né? Pode ser através de alimentos, enfim, as possibilidades são inúmeras. Não se engane, tá, meu amigo? Então, as mulheres, elas tendem a recorrer a atos violentos que vão além do confronto físico, como chantagem emocional, difamação, tortura psicológica, destruição de pertences pessoais, extorsão, brigas, entre outros. Enquanto é bem fácil detectar a violência física, essas formas de agressão podem passar despercebidas. Elas costumam plantar dúvidas nos parceiros. Não fiz isso, você está fantasiando. Assim como tem homens também que usam muito desses argumentos, também há mulheres que usam muito desses argumentos. Não, você pode ver os seus filhos a hora que você quiser. E quando o camarada vai lá buscar... Na prática é outra, né? Quando o camarada vai lá buscar o menino, não, foi pra casa da minha mãe, não, tá na casa da tia, não, tá na casa do padrinho. E o pai da criança não pode ver a criança, né? Tá. Elas costumam plantar dúvidas nos parceiros que não sabem dizer se determinada atitude foi ou não por maldade, sem intenção de magoar. Ou ainda se faz por parte da personalidade da parceira. Não, é o jeito dela, vai passar. Não, é o jeito dela, vai mudar. Não muda. Se não está em acompanhamento, se não está em tratamento, não muda, só piora. É aquela situação em que o tempo ele não vai ajudar, ele só vai fazer com que os comportamentos inadequados, adoecidos, eles fiquem cada vez mais frequentes. Eu vou ler para vocês... os tipos mais frequentes de agressões psicológicas vivenciadas
praticadas por mulheres. Geralmente, o que elas fazem? Xingar, difamar, humilhar o parceiro, seja na frente de amigos, de parentes, de colegas de trabalho, de chefe de trabalho, aonde tiver. Então, o xingamento acontece, as provocações acontecem, a difamação acontece, a humilhação acontece. Ser muito ciumenta, limitando a interação com as pessoas que fazem parte da vida do parceiro. Então, evita que ele vá visitar os pais, evita que ele vá visitar os parentes, irmãos. Não, você não pode sair para visitar suas irmãs. Vai beber na casa da sua irmã? Não, não pode. Não pode jogar futebol com os amigos, não pode sair do trabalho e passar em algum outro local, tem que ir para casa. Não pode ter amigas no trabalho. Não pode ter amigas no trabalho. Tentar controlar quando o parceiro sai de casa. O que ele usa, com quem ele vai falar, o que ele vai fazer, a hora que ele tem que voltar. Fazer chantagem emocional para conseguir o que deseja, levando o cônjuge a se sentir culpado por suas ações. Controlar as finanças da casa ao ponto de somente ela saber o que vai ou não comprar. Gritar e elevar a voz em vez de conversar sobre os seus problemas. Há uma ideia e a possibilidade de provocações constantes. Eu provoco ele me bate, eu coloco ele na Lei Maria da Penha. E eu consigo o que eu quero. Há mulheres que estão com outros homens, né, com casos extraconjugais, não quer mais o marido. E aí cria toda uma cena para que ela seja agredida, para ela processar ele vai preso e ela fica tranquila, finalizou o casamento que ela queria e está com a outra pessoa que ela escolheu, né? Lembrando que não há julgamento no que nós estamos aqui expondo. A ideia é, será que as suas atitudes elas são saudáveis? Será que o melhor não seria você chegar para o seu parceiro e falar assim, para mim não dá mais, vamos finalizar, né? Ameaçar terminar com o cônjuge. Olha, se você fizer isso, eu termino com você. O que vai ser da sua vida sem mim? Quem é você sem mim? Você não é nada, você é um Zé Ninguém, um zero à esquerda, né? Frases dessa forma. Evitar impedir que veja os filhos, eu dei esse exemplo, né? Ameaçar tudo que o cara tem na justiça. Vai separar de mim? Você vai ficar sem nada, eu tiro tudo. E assim, mulheres que estão nos ouvindo nesse momento e que têm esses planos em mente, é melhor se atualizarem. Pesquisem, estudem, conversem com advogados e advogadas, porque não é mais assim que funciona, tá? Esconder ou furtar documentos e objetos importantes. As agressões, essas que eu citei, que são as principais, elas podem acontecer na vida do cidadão a qualquer momento, a qualquer fase. Pode ser no primeiro relacionamento, na sua primeira namorada, pode ser no seu casamento, pode ser na sua velhice. Tem muitos idosos, Wellington, que vivem agressões, relacionamentos abusivos e eles não têm a quem recorrer. Cartão de aposentadoria é guardado. Imagine, documentação é escondida para que o camarada não pegue um ônibus ou um avião para visitar os seus parentes, porque ela precisa que ele se mantenha ali, na rédea. Como a gente diz, embaixo das asas dela, né? Embaixo das asas dela, tá? Com todos os cartões de aposentadoria, com todos os documentos guardados a 7 chaves e não pode pegar. O telefone tocou e a senhorinha diz assim, quem é que tá ligando? Vai falar o quê? Não, ou então atende o telefone, que é pior, atende o telefone e fala, não, ele não tá agora aqui não. Ah, ele tá tomando banho. Ah, tá cuidando dos bichos. Ah, tá lá no meio da roça, não pode falar agora não. Entende? Então, atitudes como essas que acontecem muito, muito, e esses homens, eles estão desamparados, tá? Existem muitas violências e talvez as mais graves acontecem após o fim do relacionamento. A mulher, ela tem uma ideia de que foi deixada, de que foi abandonada, de que foi trocada, isso não existe. Ninguém é abandonado, ninguém é trocado, né? Vamos agir com maturidade, mulheres. Todas nós temos responsabilidades perante o que acontece nas nossas vidas, né? Não é, Paulo? Paulo, diretamente da Paraíba. Um abraço a todo mundo da Paraíba. Assim como muitos homens não aceitam o fim de uma relação, muitas mulheres também têm dificuldades para se distanciar do ex-parceiro após o término, por se sentirem traídas ou injustiçadas. Elas agarram qualquer oportunidade para perturbar a vida do ex. Podem seguir o ex-cônjuge fisicamente
ou pelas redes sociais. Eu não falei sobre isso lá em cima, mas quando o cara dorme e na madrugada você mexe no celular dele, o cara dorme e você vai olhar as redes sociais, futuca tudo, vasculha tudo, você é uma mulher abusiva. Uma pausa para refletirmos sobre isso, né? Se você mexeu no celular, ou se você mexe no celular do seu namorado, do seu marido, do seu parceiro, sem a autorização dele, você é uma mulher abusiva. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Não, Carla, mas é uma combinação entre eu e meu esposo, eu e meu namorado. Mas tem que esperar o cara dormir para mexer no telefone? Né? Fica um questionamento, né, Carla? Carla agora tá rindo aqui, minha gente. Mas não é verdade? Estou errado? Se eu estiver errado, pode ficar à vontade de me corrigir, né? Carla agora ficou vermelha, rapaz. Quem tá assistindo aí tá vendo ela se acabando de rir. Eu tô com insônia. Aí tua insônia vai passar mexendo no celular do seu marido. Olha que interessante. Que interação, né? Bacana, né? Entretenimento da madrugada, mexendo no celular do marido. A sua verificar se tá tudo ok, né? Verificar se tá tudo ok. A sua atitude está sendo uma atitude abusiva, né? Então, assim, atenção. Quando se termina e você não aceita o fim, então você persegue, você stalkeia o seu ex-companheiro, ou pelas redes sociais, ou de forma física, presencial. Então você invade residência, joga pedra, olha como acontece. Joga pedra, quebra carro, não é? Verdade. Muitas atitudes, muitas ações desesperadas, né? Inventa mentiras para chantagear. Com essa ideia, né? Eu falo sempre pro pessoal, gente, cuidado com nudes. Hoje é seu namorado, amanhã pode não ser. Hoje é sua namorada, pode não ser. Cuidado pra não arrumar problemas, né? Não arrumar problema futuro. Então, mente sobre gravidez. Olha, o filho é seu, você vai ter que dar conta. E arranja laboratório que sai o resultado positivo. E manda teste de farmácia e aquela perturbação. Dificuldade financeira. Eu não tenho dinheiro porque você me obrigou a não trabalhar. Então, assim, o cara te obrigou a não trabalhar ou você realmente não quis ir trabalhar, né? Mandar mensagens, Wellington, fingir, simular doenças. Porque há uma ideia de que se eu continuar doente, se eu for uma pessoa doente, eu vou ser uma coitadinha, uma camada, e assim ele não me abandona. Mandar mensagens constantes, fazer ligações importunas, ameaçar a processar o ex-companheiro de todas as formas, por inúmeras razões, bobagens. Além disso, a ex-parceira ela também pode passar a infernizar a vida da atual, tá? Então, essas atitudes são atitudes de violência após o término do relacionamento. E por que os homens ficam em silêncio? É uma grande pergunta. O silêncio das vítimas masculinas dos relacionamentos abusivos pode ser explicado por um conjunto de fatores. Muitos deles podem ser associados às questões sociais e históricas. A gente falou bastante sobre isso aqui a semana passada. Os homens, eles possuem, né, o comportamento, principalmente o comportamento do machista, o machismo, que ele prejudica todo mundo, mulheres e homens. Então, por eu ser macho, como é que eu vou ser macho se eu estou apanhando em casa? Como é que eu vou ser macho se eu estou sendo agredido? Como é que eu vou ser macho se eu me tornei um capacho da minha mulher? Entende? Então, comportamentos como o machismo, ele prejudica a possibilidade de você pedir ajuda, né? Grande parte da população masculina internaliza as mensagens tóxicas sobre virilidade transmitidas a elas pelas famílias, sociedade e pela mídia. Precisam ser machos, fortes, sagazes o tempo todo, mesmo que não tenham interesse em cultivar os ideais tradicionais da masculinidade. É como se não existisse opção. Ser homem não é fácil. Ter que praticar a masculinidade, esse machismo forçado, tóxico, não é fácil, tá? É muito pesado. E esse pode ser um dos motivos pelos quais mais homens tiram a própria vida do que mulheres. Medo de não ser levado a sério. Outro fator é o medo de não ser levado muito a sério por conta das denúncias. Então, quando você chega para fazer uma denúncia de, olha, minha esposa está me ameaçando. Quando eu sempre sinalizo que vou finalizar o relacionamento, ela fala que vai pular da janela. Ela fala que vai se jogar na frente de um carro, ela fala que vai tomar todos os comprimidos, ela fala que vai, enfim, se autolesionar. Quando ele chega numa delegacia, Wellington, para falar sobre isso, a minha pergunta é, qual é o amparo que eles recebem? Como eles são escutados?
Como? Quais são as leis que hoje amparam esses homens? Né? Então, assim, é motivo de chacota. E, infelizmente, por estarmos em uma cidade pequena, se o cara fizer algo nesse teor, no dia seguinte está todo mundo sabendo. No mesmo dia. No mesmo dia. Pode ter certeza que no mesmo dia vai estar todo mundo sabendo. No mesmo dia todo mundo vai ficar sabendo. Né? E muitas vezes o cara que está lá para recepcioná-lo está vivendo um relacionamento abusivo. Um exemplo claro foi o que você acabou de falar sobre o rapaz lá em Maceió, que perdeu a vida. Uhum. Entende? Então, existem muitas consequências vividas, experimentadas nos relacionamentos abusivos, que elas são imensuráveis e prejudicam a saúde mental. Então, aquela ideia, quando a gente falou dos grandes vazios da alma, lembra, Wellington? Uhum. Então, imagina o que é você viver a vida passando as noites deitada ao lado de quem você não quer estar ao seu lado, que só te agride o tempo todo. Como é viver essa vida? Como dar sentido a essa vida? O que nos resta é ter vazios mesmo, porque não tem porquês. Se até quando você sai para comprar uma bobagem, quando você volta, você é agredido, você é espancado verbalmente, não necessariamente fisicamente, né? Existe ainda o desejo de proteger os filhos pela ideia errônea de que se eu estiver por aqui, os meus filhos estarão bem. Só que não necessariamente é exatamente isso que acontece. O que os filhos pedem de nós é saúde mental. O que a gente precisa oferecer aos nossos filhos não são os melhores presentes, não são as melhores escolas, não são as melhores roupas. O que a gente pode oferecer aos nossos filhos e precisamos oferecer aos nossos filhos é saúde mental. Então, mesmo que haja casais que tomem o cuidado de não discutir na frente dos filhos, e assim é o melhor, né? As crianças, elas percebem, elas sentem. Porque como a criança não vai perceber que as coisas não estão indo bem quando os pais passam 3 dias sem se falar, 5 dias, 1 semana, 2 semanas, meses sem se falarem? Ou já estão em quartos separados? Como a criança não percebe? É lógico que elas percebem. Uhum. Então, essa ideia de, não, vou ficar aqui para que os meus filhos fiquem bem, é uma ideia que, infelizmente, ela não é coerente, tá? Então, assim, o ambiente, ele se torna um ambiente tóxico. A depressão e a baixa autoestima. Há, sim, a ideia de que não terei outra mulher, ninguém mais vai me amar, não sou digno de ser amado verdadeiramente. Será que ainda tem um tempo? Imagina um senhor de 60 anos, 65 anos, que vive agressões dentro do seu lar, que tem os seus cartões de aposentadoria todos retidos. Imagine, Wellington, se ele tem a ideia de que sair desse lar, ele vai novamente ser amado, que alguém vai querer ele, porque ele está destruído. A autoestima dele está destruída, então a ideia que ele tem é, já que está ruim, vou ficar aqui mesmo. Bom dia a todo mundo que está entrando no Instagram. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, a autoestima do homem é tão pisoteada que ele não consegue encontrar razões para confrontar pensamentos autodepreciativos e acreditar nas próprias desconfianças. Ele pode sentir vergonha de si mesmo por ser vítima de um relacionamento abusivo e pensar que merece ser tratado dessa forma. Infelizmente, tá? E a ideia é, se você está vivendo um relacionamento abusivo, turminha do YouTube, se você está vivendo um relacionamento abusivo, o quanto mais você postergar finalizar esse relacionamento, pior será. O tempo, ele não fará com que as coisas se organizem dentro de você se você não está buscando ajuda profissional. E ajuda profissional, não só de profissionais da saúde mental, mas de advogados, tá, Wellington? Então, a minha discussão, o meu debate para hoje era isso. Se alguém tiver algo a comentar, perguntar, falar, estou aqui à disposição. Tem uns áudios aqui no nosso WhatsApp, acho que vai ficar bacana agora o nosso debate. Vamos ouvir aqui os ouvintes falando e questionando também. Vamos lá. Bom dia, aqui é Fátima, do sítio Esparreira, município de Águas Belas. Olha, minha amiga, Carlas, desculpa eu falar sobre esse comentário aí de telefone. Foi através disso aí que eu deixei liberto, livre, eu não pegava no telefone do meu esposo, vivi com ele 36 anos. E o que ele fez? Me traiu com a minha própria amiga, minha cabeleireira, era amigona minha. E eles dois se comunicando por telefone e tudo, foi aonde eu descobri a traição. Peguei ele conversando no telefone com ela, observei, vi ele saindo da casa dela
E o que aconteceu? Se separamos. Tá com 3 anos e 4 meses. Eu mesmo acho certo a esposa olhar o telefone do esposo dela, verificar. Mesmo assim é ele olhar o telefone dela. Bom dia, dona Fátima. Obrigada pelo seu depoimento, pela sua história. Espero, assim, verdadeiramente que a senhora esteja bem. Foram muitos anos juntos, né? E, assim, a minha pergunta é: essa amiga da senhora foi o primeiro caso extraconjugal dele? Não houve um histórico? Não já acontecia antes? Provavelmente a senhora já tivesse visto sinais antes de ter visto as mensagens no celular. A ideia é, a conversa ela precisa acontecer antes, Wellington. O casal ele precisa ter parceria. Para chegar ao nível de ela investigar o celular, invadir o espaço, invadir a individualidade do outro, é porque já tinha uma ferida aberta. O comportamento de mexer, de futucar o celular do cônjuge, não é um comportamento saudável. Antes dele ser o seu marido, ele era um homem. Ele tinha uma história. Antes de eu ser esposa, antes de eu ser namorada, eu sou Carla, eu tenho a minha individualidade. Tá? Então, assim, não está adequado. A senhora tem a sua forma de imaginar, de pensar, e eu preciso respeitar a sua opinião, mas não é saudável. O ideal é que com palavras você entenda o seu marido. O ideal é que com atitudes você compreenda o seu marido e ele também te compreenda. Dessa forma a gente pode pensar em um relacionamento saudável. Mas, se na madrugada, se em um momento de vacilo, o cara tá tomando banho, eu mexo no celular dele, é porque já tem algo que não tá muito bacana nesse relacionamento. Que não foi olhado, que não foi cuidado. É o copo que ele foi extravasado. A gota d'água que causou toda a tempestade. Mas esse copo já estava cheio. Provavelmente, tá? Não tem como, dentro de um relacionamento que ele é tranquilo, que ele é saudável, uma outra parte se envolver com outra pessoa. É pouco provável. A não ser que seja um relacionamento aberto. Isso já seja combinado entre vocês. Mas caso contrário, já tinha feridas no relacionamento de vocês dois. Tá bom? Carla, minha querida, muito obrigado pela sua participação em mais uma semana. É sempre muito bom recebê-la aqui. É sempre muito bom ver você conversando com os nossos ouvintes. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um quadro Saúde Mental para Todos. Vai ter a parte 2, tá? Do relacionamento abusivo quando o homem é a vítima. Porque na próxima semana eu vou falar sobre o que fazer quando você estiver em um relacionamento abusivo e quais são os sinais para você identificar quando você está vivendo um relacionamento abusivo. Então você não pode perder a próxima semana, tá bom? Próxima semana, se Deus quiser, a partir das 9 da manhã, sem atraso. Tá combinado assim? Perfeito. Um abraço, fiquem bem, um ótimo fim de semana. Aproveitem a vida com sabedoria. Para você que vai passar, né, esses próximos minutos aí, horas, ou o fim de semana refletindo, pense e priorize a sua saúde mental. Priorize-se. Amor próprio não é egoísmo, tá bom? Um abraço e fiquem bem. Saúde mental é fundamental. Esse foi o nosso quadro Saúde Mental desta sexta-feira. Você vai conferir essa edição que vai ficar disponível daqui a pouquinho em nosso canal do YouTube e também nas redes sociais da Rádio Delmiro, tá bom?